O nosso estudo de hoje é a retomada, né, dos nossos encontros sobre o livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 10, Gênese Espiritual. No nosso último encontro, na semana passada, nós iniciamos esse capítulo 10, falamos ali sobre um ou dois itens, né, coisa bem pequena. Então nós vamos retomar a partir do início desse capítulo, só para colocarmos o nosso raciocínio, né, em dia, alinhado, para não pegarmos o tema já iniciado, né, principalmente porque está bem no comecinho. Então a gente retoma. Antes eu queria só fazer uma recomendação para vocês. Eu postei tanto lá no nosso grupo no Facebook, como também na fanpage do Espiritismo.net, uma reportagem, uma entrevista que foi realizada pela revista Veja dessa semana. Então, aqui no site da Veja foi publicado um pequeno trecho dessa entrevista com o astrofísico americano Neil deGrasse Tyson, que foi exatamente, né, um dos personagens que nós citamos lá no capítulo 6, que fala sobre a astronomia geral. Ele é um grande conhecedor e divulgador da astronomia, né, o continuador do trabalho de Carl Sagan. Ele refez, né, aquele programa, o Cosmos, então sabe muito, um programa excelente para se estudar. E naturalmente, né, como todo bom cientista que abraça a ciência acima da fé, ele então escreveu um livro. E o principal tema desse livro fala exatamente sobre a dificuldade que se tem de compreender Deus, né? Então ele colocou assim: não vejo evidências que corroborem a existência de Deus. Então eu recomendo para vocês darem uma lida nessa entrevista, porque é bem aquilo que eu tinha comentado com vocês numa outra oportunidade. De um modo geral, nós temos dois segmentos, duas linhas de pensamento dentro da nossa sociedade terrena. Não falo nem a sociedade brasileira, uma sociedade restrita, no planeta é assim. Nós temos um grupo significativo de indivíduos vivendo dentro de um ambiente material, e esse grupo então debate se acredita ou não acredita, se existe ou se não existe algo além daquilo que as nossas percepções podem alcançar observando o mundo material. Então, uns acreditam em Deus, outros não acreditam em Deus, simplesmente vendo a partir daquilo que o mundo físico oferece para nós. E no caso do Neil Tyson, ele então fala a sua descrença sobre Deus, apresentando os argumentos, como eu tinha dito para vocês, que a maioria daqueles que abraçam o ateísmo apresentam, né? Que é exatamente aquela história: a Bíblia foi escrita em tanto tempo, a Bíblia foi escrita em tal pessoa, aquilo que a Bíblia está escrito não tem lógica, a crença das pessoas em torno dos preceitos bíblicos também não são convincentes, né? Então, nós vemos que todo debate sobre a existência de Deus ou não, a existência do mundo espiritual ou não, é sempre visto a partir do nosso pequeno ponto de vista material, do nosso ponto de vista humano. Então eu tinha até colocado um exemplo para vocês, é como se nós colocássemos ateus, cientistas, teólogos, crentes, todos dentro de uma caixa fechada, e eles lá dentro tentando debater para tentar adivinhar o que existe fora dessa caixa. Então cada um fica tirando a sua conclusão, cada um fazendo a sua especulação. Então, mostra que nesse caso, esse cientista, embora ele tenha um grande conhecimento na área em que ele atua, a visão dele é exatamente essa. Não é um debate filosófico sobre a possível existência de uma inteligência superior. É simplesmente um debate direto contra a argumentação bíblica. Então deixa de acreditar em Deus porque não acredita na Bíblia, porque não acredita nos argumentos da igreja, e não simplesmente pensar em algo mais. Né? Então a gente vê assim que é um pensamento muito limitado, é um pensamento muito pequeno, tentando adivinhar alguma coisa que vai muito além da compreensão daqueles que se fecham dentro dessas ideias. Para nós,
que estudamos a doutrina espírita e vemos que o mundo espiritual não é apenas uma questão de fé, porque você acredita assim, você acha que você continuará vivo depois que você morrer? Para nós espíritas é assim, nós temos certeza porque nós conversamos com aqueles que chegaram do outro lado, que trouxeram para nós ideias, que trouxeram para nós experiências. Então o mundo espiritual para nós não é uma expectativa, é uma convicção. Para aqueles que nunca tiveram oportunidade de conversar diretamente com o espírito, através do recurso da mediunidade, teve a oportunidade de estudar tudo aquilo que foi apresentado por eles, através desse recurso também das publicações, através de gravações que nós vemos em áudio, em vídeo, né? Enfim, tudo aquilo que chega do mundo espiritual para nós indiretamente. Então, para nós espíritas, nós conseguimos ver o mundo espiritual que não é simplesmente aquilo que se pode ver no microscópio ou aquilo que se pode ver num telescópio. Vai muito além das nossas possibilidades tecnológicas ou mesmo orgânicas que nós temos hoje. Então essa entrevista é muito curiosa, porque mostra exatamente uma visão tão simplista, uma visão tão minimalista a respeito da existência de uma força superior que coordena tudo aquilo que existe no universo, do que simplesmente um palpite contrário a uma argumentação bíblica, né? Ele até mesmo tem uma passagem da entrevista em que ele diz assim, eu fui pesquisar sobre deuses na internet e eu passei tanto tempo vendo nomes de outros deuses, de outras crenças, que eu não tive nem tempo de ler sobre eles, apenas ficando preso nos nomes. Então ele fica perguntando qual Deus é o mais justo, qual é o Deus mais verdadeiro. Então a gente fica vendo assim, a limitação do pensamento debatendo a respeito das crenças humanas e não transcendendo a visão do mundo físico. Então leia essa entrevista se tiver oportunidade, quem tiver ali a assinatura, ou quem puder então acessar o próprio site da revista Veja, vai ter ali a entrevista completa sobre isso, que trata exatamente dessa questão. Quando nós estudamos sobre o ateísmo, né, foi no livro Depois da Morte, que nós estudamos, que Leon Denis falava sobre isso, e também o próprio Kardec no livro Obras Póstumas, me parece que ele tratava alguma coisa sobre o assunto. E aqui no livro A Gênese também, lá no capítulo 2, ele falava sobre Deus. E aí então nós vimos ali que a visão ateísta não é uma questão de convicção sobre a não existência de alguma coisa, é a convicção da necessidade de lutar contra as crenças apresentadas pelas religiões tradicionais. Então ali é um conteúdo muito interessante para as nossas reflexões a respeito do pensamento das pessoas que não conseguem ver além daquilo que o mundo físico oferece para nós. A Miriam colocou, né, esse Deus humano realmente nem eu acredito, né? Pois é, para nós é bastante simples ver tudo isso, né? Então ele coloca ali uma questão de Deus com personalidade, por que Deus mata, por que Deus permite que floresça, por que Deus destrói, por que Deus constrói. Então fica naquela argumentação simples, dentro daquela pequena caixinha, né, limitada do entendimento, sem conseguir compreender aquilo que vem além. Então um grande tema para estudar, para quem desejar, né? Como eu falei, lá no nosso grupo no Facebook, deixa eu colocar aqui para vocês. Está aqui, para quem não está inscrito ainda lá, facebook.com/espiritismo.net. Ali eu sempre posto, né, entrevistas, reportagens, artigos que eu acho interessante para os nossos estudos. Né? Não é um site não é um grupo não é uma fanpage que a gente se preocupa muito em colocar mensagens, porque mensagens a gente encontra em todos os lugares, mas eu gosto muito de chamar atenção para esse material que nos leva a essas reflexões nas mais diversas áreas do nosso estudo. Tá? Então, para quem quiser depois conferir melhor, dá uma chegadinha lá, veja ali a entrevista e depois tire as suas conclusões. Vamos lá então. Bom dia, pessoal que chegou. Nós vamos então retomar, né, os nossos estudos aqui do livro A Gênese. Como eu falei para vocês, como ele estava bem no início, né, quando nós começamos na semana passada, então hoje a gente retoma do primeiro item, só para acompanhar direitinho todo o raciocínio desde o início. Então, capítulo 11, Gênese espiritual. Os temas que nós vamos abordar: princípio espiritual, união do corpo espiritual e da matéria, hipóteses sobre a origem do corpo humano,
reencarnação dos espíritos, aliás, encarnação dos espíritos, reencarnação, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica e doutrina dos anjos caídos. Esses são todos os temas que nós vamos estudar nesse capítulo, depois da gente ter passado, né, por aqueles 4 capítulos, 5 capítulos, 6, 7, 8, 9 e 10, que tratava de astronomia, da formação da Terra, da formação do corpo humano, dos seres vivos, né, da origem dos seres vivos. Então todo aquele capítulo que tratava de temas científicos, que hoje a ciência esclarece muito bem para todos nós, a gente volta agora a tratar de questões do mundo espiritual. Então o primeiro item para nós, o princípio espiritual. Como surgiu o espírito? Como entendermos a existência do espírito? Então é a partir daqui que a gente vai começar então. Já tivemos uma prévia, como eu disse, na semana passada, então hoje a gente só vai dar uma passadinha nesses 2 primeiros itens. Item número 1, então. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não tem mais necessidade de demonstração que o princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. O princípio espiritual se afirma por seus efeitos, como a matéria por aqueles que lhes são próprios. Como a gente comentou semana passada, quando Kardec diz que não tem mais necessidade de demonstração a existência do princípio espiritual, quando a gente toma contato com um artigo, com uma entrevista como aquela que eu comentei com vocês agora, de alguém que não acredita no mundo espiritual, alguém que não acredita na existência de uma força superior, não acredita sequer na existência do próprio espírito, a gente coloca em xeque exatamente essa afirmação de Kardec. Será mesmo que não há necessidade de uma demonstração mais palpável ou de uma reflexão mais profunda a respeito da existência espiritual, principalmente nessa época em que nós temos a ciência hoje questionando diretamente as argumentações da teologia? Bom dia, pessoal. E Kardec coloca, né, quase que uma verdade axiomática. Então as pessoas acreditam. A fé leva as pessoas a acreditarem. Nós lembramos sempre que as estatísticas mostram que aproximadamente 90% da população mundial acredita, abraça uma religião, segue uma religião. E se segue uma religião, significa que acredita em alguma coisa além do mundo material. Então a fé das pessoas as levam, e até mesmo uma questão de necessidade, as levam então a acreditarem em alguma coisa além do mundo físico. Mas quando nós falamos na lógica, no raciocínio científico, técnico, a fé já não tem espaço. Porque tudo, então, leva as pessoas a buscarem uma prova concreta, o que não vão encontrar. Já que a própria doutrina espírita é elaborada a partir da observação. Então você observa as consequências, mas você não tem uma prova concreta. Então, hoje a gente percebe que não é tão simples assim dizer que todo mundo acredita naturalmente na existência do espírito. As instituições, principalmente da ciência, já não aceitam isso com tanta facilidade. E como nós lembramos sempre que a ciência forma opiniões, isso pode levar as pessoas a acreditarem por uma questão de fé, não acreditarem por uma questão de convicção. De acordo com essa máxima, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, não há quem não faça diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, um aviso, comprovando por esse fato um pensamento, uma intenção. Ora, como não pode ocorrer a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, teremos de concluir que ele é movido por uma inteligência, a qual serve de instrumento para se manifestar. Pela mesma razão, a ninguém ocorreria atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se quando vivo o homem pensa, é porque há nele alguma coisa que não existe mais quando está morto. A diferença entre ele e o sino é a inteligência que faz mover o sino. O que faz mover o sino está fora dele, enquanto que aquela que anima o corpo do homem está nele mesmo. Aqui a gente já começa a entrar num campo bastante curioso, quando a gente fala, por exemplo, da medicina, da psicologia. São duas áreas de conhecimento baseadas em reflexões
técnicas e científicas que falam, que afirmam, de um modo geral, que não existe nada além da matéria e que todo o comportamento do indivíduo, seja na demonstração da sua inteligência, seja demonstrando sentimento e emoções, tudo isso é resultado de um funcionamento de um órgão. Então o nosso cérebro trabalha com elementos bioquímicos, trabalha com eletricidade, e aí então, juntando tudo isso dentro de um mecanismo muito pouco conhecido na nossa atualidade, chegam então a uma situação de, como resultado, as manifestações que um ser humano, assim como um ser vivo mais evoluído, acaba demonstrando. Então, se você chora, se você sorri, se você tem medo, se você demonstra alegria, se você tem esperança, se você tem sonhos, tudo isso nada mais é do que um resultado do funcionamento do cérebro. Porque assim que acaba essa funcionalidade desse órgão, todo esse conteúdo intelectual e emocional simplesmente desaparece. A ciência não pode comprovar a existência de algo que vai além do corpo físico. Então a medicina trata do organismo e a psicologia trata do psiquismo. Mas tudo isso, tanto o funcionamento do corpo físico, ou seja, a vitalidade do corpo físico, como o psiquismo do indivíduo, é parte então de reações bioquímicas e elétricas do nosso cérebro. Então a gente vê assim a dificuldade que se tem. Eu me recordo de uma entrevista que eu já cheguei a comentar com vocês numa outra oportunidade, que foi exibida na época na antiga Rede Manchete, né, que hoje é a rede TV de televisão. Então na Rede Manchete era um programa de debates que se tinha, e eu me lembro que era numa tarde, que era mais ou menos como se fosse uma mesa redonda, como se fosse um pinga-fogo, vamos dizer assim. Só que nesse pinga-fogo não eram personalidades que eram entrevistadas, mas eventualmente sim, também tinham personalidades, mas pessoas comuns que, por acaso, apresentavam algum tipo de experiência que poderia, né, ser levada a debate. Eu me recordo de um rapaz que era evangélico, e ele então tinha passado pela experiência de quase morte. E então ele foi convidado para falar um pouquinho sobre essa experiência. Aí ele contou, né, aquela velha imagem que nós conhecemos, que o indivíduo então entra num estado de coma, aí então ele começa a ter aquelas visões de pessoas, aquele túnel de luz, toda uma atração, uma voz, alguma coisa assim. E aí então ele viveu isso tudo, né, e não me lembro por que motivo, isso já faz bastante tempo, quase 20 anos já, eu não lembro por que motivo, então ele foi então convidado. Não me lembro se ele tinha escrito alguma coisa, ou se ele tinha dado alguma entrevista, mas no fim ele foi convidado para participar daquele programa. E ali então, junto a ele, nós tínhamos ali profissionais, neurologista, psiquiatra, psicólogo, uma pessoa comum que estava naquele grupo também. E aí então todo mundo conversando com ele, ele contando as suas histórias. Alguns aceitando aquilo que ele apresentava e outros contestando. E eu me recordo de um psicólogo, que ele era ateu. E aí então ele chegou até a apresentar uma argumentação constrangendo aquela pessoa, porque ele era um evangélico pós-convertido, né, depois de uma experiência de uso de drogas. Então ele foi usuário de drogas, foi dependente, era um dependente químico em tratamento e tudo mais, se tornou evangélico e viveu aquela experiência. E o argumento então do psicólogo era exatamente que toda aquela visão que ele tinha era resultado do uso daquelas substâncias que provocavam essas alucinações. E não que ele tinha tido uma experiência espiritual, já que o espírito não existia na visão dele. Então a gente vê que desse debate, ali nós podemos estender por grande parte da sociedade, principalmente dentro desses dois campos, da medicina e da psicologia, a medicina em especial, o campo da neurologia e o campo da psiquiatria, que tratam, né, das questões do cérebro, do sistema nervoso de modo geral, e também das questões da mente do indivíduo, que trazem essas questões. Né? Será que existe alguma coisa além do corpo físico? A medicina não pode provar, a psicologia também não. Mas nós temos, como eu falei para vocês, embora a ciência recuse, nós temos cientistas que tratam dessas questões. Então nós temos médicos que têm uma visão espiritualista, nós temos psicólogos que também têm essa mesma visão. E aí então eles tratam do indivíduo não apenas como
uma personalidade resultante do funcionamento do organismo, mas algo além da matéria. Então nós temos pessoas que tratam disso, mas nós não temos uma ciência, uma cadeira acadêmica que trate dessa questão. Então levanta-se a possibilidade, não se pode explicar, muitos não fecham as questões, não fecham essa questão, mas de um modo geral, a ciência, sim, ela trata o indivíduo apenas como aquilo que pode ser observado. Então existe o funcionamento do organismo, ele apresenta então reações das mais diversas, a partir do momento em que esse organismo deixa de funcionar, toda aquela resultante acaba então desaparecendo. Né? Bom dia, Armando, bom dia, Rainha Bela, bom dia, Fraterna. Né? Não nesse caso do diagnóstico, Mia, é uma questão de capacidade do médico, da tecnologia, mas a gente pode perceber, por exemplo, nesse caso da psicologia e da psiquiatria, que tratam da observação, né, porque se você pode pegar a depressão, por exemplo, fazendo um exame de sangue, né, um exame laboratorial, você pode constatar a diminuição de algumas substâncias, a endorfina, dentro um desequilíbrio bioquímico assim no organismo, e você pode então determinar a causa de um determinado problema comportamental de um indivíduo. Mas se você fala sobre paranoia, a depressão mesmo, que muitas vezes não é diagnosticada por exames, pessoa que tem síndrome do pânico, que tem esquizofrenia, isso não é algo que você trata em laboratório. Às vezes você faz uma tomografia, uma ressonância, você pode detectar alguma coisa. Mas muitas vezes ele é analisado, analisa-se o indivíduo pelo comportamento, e aí sim, muitas vezes entra nessa questão do diagnóstico do chute. O Dr. Bezerra de Menezes falava muito, antes de ser um espírito que traz para nós tantos ensinamentos e tanto auxílio, ele foi um médico que tratava da saúde das pessoas. E ele falava principalmente das questões da saúde mental. E ele lembrava que muitas vezes em manicômios, pessoas estavam internadas, quem fala sobre isso também é o próprio Manuel Filomeno de Miranda, que também foi um grande estudioso do pensamento humano, né, da mente humana. Então ele falava sobre, Joana de Ângeles também, a gente não pode deixar de falar dela, então ele falava sobre muitos indivíduos que eram internados, que ficavam doentes, por causa de um diagnóstico errado. Porque entendiam que o indivíduo estava passando por um tipo de transtorno comportamental, sendo que na verdade era uma questão espiritual. Então nesse caso é muito subjetivo o diagnóstico. Se você vai para um médico ou para um psicólogo que é cético ou leva a sua religião sem misturar com a sua profissão, ele vai fazer um diagnóstico. Se você leva para um médico ou psicólogo que é espiritualista, independente de ser espírita, muitas vezes ele tem ali a sua fé, ele tem uma visão que transcende o corpo físico, ele traz um outro diagnóstico. Então, se você passar com 10 psiquiatras diferentes apresentando um determinado tipo de comportamento, cada um vai dar um diagnóstico diferente. Porque uns analisam apenas o corpo físico e outros analisam o psiquismo, e outros além analisam também o indivíduo como sendo um espírito, como sendo uma alma. Então nós vemos assim que nesse campo existe um grande atrito para se tratar dessa questão. Então quando Kardec fala aqui para nós a respeito do sino, ele diz que se um sino balança por causa do vento, o vento é responsável pelo badalar do sino. Agora, se o sino balança sozinho, significa que alguma coisa no sino funciona de um modo racional. Principalmente se o sino emite os seus sinais de um modo inteligente, tentando transmitir uma mensagem. Então você não pode comparar um corpo humano, o indivíduo que tem sentimentos, que tem emoções e que tem inteligência, com um sino. O sino é um objeto inanimado. O corpo humano é um ser animado. Né? Aliás, o ser humano é animado. E a gente vê essa animação pelo quê? Pela sua reação, pelo seu comportamento. E como a gente pode até lembrar também, quando nós falamos sobre animismo, né? Lembra que nós falamos sobre isso no nosso estudo? Animismo vem da palavra ânima. Ânima, lá do grego, vem de alma. Então tudo aquilo que tem alma é como se estivesse vivo, dentro daquela visão do passado. Então nós falamos assim que um ser animado. Um ser animado quer dizer um ser que tem alma. É um ser que está vivo. Então, dentro dessa linha de pensamento, pela observação nós podemos facilmente definir isso.
Só que a nossa ciência hoje, se apegando aos resultados das pesquisas, da tecnologia, através da tecnologia, chega à conclusão que não é bem assim. Um ser vivo está vivo porque o corpo físico tem vitalidade. Mas não existe nada sobrenatural que permita essa vitalidade. E aí, inclusive, nós estudamos anteriormente, por isso que Kardec pôs na sequência, no capítulo 10, falar sobre a origem orgânica, a origem do ser vivo, e depois ele coloca sobre a origem da alma. Então, assim como a ciência não consegue apresentar uma resposta para a origem da vida, mesmo que seja para aqueles seres microscópicos, como foi na origem aqui da vida no nosso planeta, lá há aproximadamente 1 bilhão de anos depois da formação do nosso planeta, também não consegue explicar a complexidade dessas reações, dessas emoções e do intelecto que nós temos hoje, sem apresentar uma resposta para a causa disso tudo. Então especula-se que simplesmente nesse caso, uma reação orgânica. Agora, um detalhe interessante é que nós temos aqui dentro da doutrina espírita as associações de classe. Né? Nós já falamos sobre elas. A Associação dos Psicólogos Espíritas, dos Pedagogos Espíritas, dos Artistas Espíritas, dos Militares Espíritas, dos Juristas Espíritas e também dos médicos. E dentre outros também, né? Nós temos outros grupos que vão se formando, né? Dos escritores e tantos outros. E aí, então, dentro da Associação Médico Espírita e também da Associação dos Psicólogos Espíritas, nós temos grupos de pesquisadores que são profissionais dessa área e também pesquisadores que procuram entender exatamente, ou tentar entender não, tentar trazer para a sociedade respostas mais claras a respeito da existência do espírito, a respeito da existência da alma. E dentro dessas pesquisas, né, um dos mais conhecidos que nós temos é um grupo situado na Universidade Federal de Juiz de Fora, encabeçado pelo Dr. Alexander Moreira Almeida. E também aqui em São Paulo, um outro grupo que trabalha com neurociência, né, encabeçado também pelo Dr. Sérgio Felipe. Então são dois médicos, um de São Paulo e um de Juiz de Fora, que procuram essas investigações, claro, em parceria com outros profissionais. Aqui em São Paulo, o Dr. Sérgio Felipe costuma fazer muitas pesquisas de exames laboratoriais, exames de imagem, especialmente durante transes mediúnicos. Então o indivíduo está ali incorporado, né, como nós dizemos popularmente, e aí então durante essa incorporação são feitos exames para analisar a reação do corpo, a reação do cérebro. A gente poderia falar a reação da mente, só que a mente não pode ser percebida por exames de laboratório. Você pode analisar o cérebro dele, onde tem ali campos elétricos mais ativos, quais são as regiões mais ativas, qual é a reação eletroencefalográfica durante o processo de incorporação, mas a mente dele não pode ser sondada. A mente é algo abstrato para a ciência. Daí as dificuldades que nós temos de sondar o que se passa no pensamento humano. Mas nós podemos analisar as reações orgânicas desses pensamentos. Então, lá já em Juiz de Fora, é feito então análise e pesquisas a respeito da existência do espírito através de alguns eventos, alguns fenômenos, como por exemplo a experiência de quase morte. Então nós já tivemos nos meios de comunicação, em televisão, em revistas, entrevistas com eles ou reportagens com esses profissionais, tanto aqui do Brasil como de fora, já que existe uma parceria também com outros grupos, para poder explicar essa questão da existência da experiência de quase morte. O indivíduo acaba passando por uma experiência, seja de anestesia, seja por um estado de coma, por um estado de inconsciência, e depois, quando ele retorna, ele começa então a tratar, né, de temas, ele começa a tratar dos relatos que são apresentados. Beijão, Barbudinho. Dos relatos que são apresentados. E aí então indivíduos falam que durante aquele desprendimento eles passearam por aquele lugar, observaram, ouviram coisas que não poderiam naquela condição de inconsciência que se encontravam. Então eles estão começando a criar uma estratégia para poder trazer de um modo mais real o resultado dessas experiências. Uma delas, que eu já comentei com vocês, eles tinham colocado em centros cirúrgicos, no alto da parede do centro cirúrgico, uma pequena prateleira,
que não podia ser vista de quem se encontrava na parte de baixo, vista assim naturalmente a parte de cima dela. E ali naquela parte de cima era colocada uma imagem aleatória. Somente quem estivesse próximo ao teto poderia ver essa imagem de cima para baixo. Quem estava embaixo andando, caminhando ali, mesmo que estivesse lúcido, acordado, não poderia ver, porque ela estava muito alta. Então a ideia era que se alguém passasse por uma experiência de quase morte e relatasse aquele objeto, aquele desenho que estava ali naquela imagem, então poderia se comprovar que realmente aquela pessoa teve uma projeção da sua mente, seja lá como foi essa projeção. Ou ela percebeu porque o seu campo se expandiu e ela viu alguma coisa, ou o espírito se desprendeu, se emancipou e flutuou até o teto, porque colocou no teto exatamente porque a maioria dos relatos que eram apresentados era aquela história: eu me vi de cima, encostado no teto, e vi o que acontecia na sala. Aí esses pesquisadores colocaram: já que você está lá em cima, então você provavelmente vai enxergar alguma coisa que está lá em cima também. Então, são essas e tantas situações, o Gilson lembrou aqui também que o principal trabalho do Dr. Sérgio Felipe é exatamente o estudo da glândula pineal, que é uma glândula do nosso cérebro que, segundo aquilo que ele apresenta, faz a conexão do espírito com o corpo físico. Seria então aquele plug da mente com o cérebro. O pesquisador de Juiz de Fora é o Dr. Alexander Moreira Almeida. Quem quiser segui-lo lá no Facebook, pesquisa Alexander, que vai encontrar ali o perfil dele. Ele sempre posta um material muito interessante das pesquisas que ele costuma fazer. Inclusive ele já foi entrevistado por nós lá na Sala Espiritismo Net Brasil. Tive a oportunidade de entrevistá-lo. Fizemos ali uma entrevista de 1 hora, 1h30 mais ou menos, onde várias perguntas a respeito desses temas, e ele foi então explicando sobre um trabalho de doutorado que ele fez nos Estados Unidos, analisando o perfil dos médiums. Então, lembrando sempre que esses pesquisadores não procuram convencer as pessoas da existência do espírito, mas explicar isso aqui, Alexander Moreira Almeida. Esse é o nome dele. Então, era para explicar exatamente os indivíduos que tinham essa percepção. Mas aí vocês vão então encontrar, bom dia, Manac. Então vocês vão encontrar lá no perfil dele, ou então até na internet, coloca ali Alexander Moreira Almeida, e aí então vocês vão ver ali vários artigos que foram escritos por ele, e também pelo Dr. Sérgio Felipe, sobre essas investigações sobre o espírito. Então, como eu falei para vocês, temos ali trabalhos muito sérios, trabalhos importantes, que procuram estudar a questão da espiritualidade. Não é para provar que a doutrina espírita está certa, mas para estudar o aspecto da espiritualidade no ser humano. Tanto é assim que nós temos hospitais da Inglaterra, hospitais da Holanda, nos Estados Unidos, no Canadá, que fazem essas pesquisas. E esses cientistas não são espíritas. Eles são indivíduos que aceitam a espiritualidade como uma realidade no ser humano e procuram, através dessas pesquisas, trazer para nós uma resposta mais concreta e não simplesmente tratar a espiritualidade como uma questão de fé. Continuando então, vamos lá. Item número 2. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Ou seja, corolário é quando você fala que é aquilo que coroa uma ideia. Então, falar do princípio espiritual nada mais é para nós do que uma resposta da própria existência de Deus. Se o espírito existe, por isso que Kardec colocou no primeiro item, que é praticamente uma realidade para nós a crença do espírito, a existência do espírito, e como eu falei para vocês, a coisa não é bem assim, porque Kardec, dos estudos que ele desenvolvia, para ele era óbvio, por tanto de fenômenos, tanto de respostas que ele tinha a respeito da existência do mundo espiritual, para ele não tinha dúvida nenhuma. Mas não era tão bem assim para a sociedade como um todo, como nós vemos hoje. Então, acreditar na existência da existência do espírito é coroar a crença na existência de Deus. Então, esse é um princípio fundamental que Kardec coloca para nós. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, uma vez que não se poderia imaginar a soberana inteligência reinando pela eternidade afora,
apenas sobre a matéria bruta. Assim como não se poderia conceber um monarca terreno que reinasse durante toda a sua vida exclusivamente sobre pedras. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se elas só pudessem ser exercidas sobre a matéria. Então a gente lembra que Deus, muito mais do que o regente das leis naturais, que construíram tudo aquilo que nós conhecemos hoje, né, no universo, pela lei de atração, pelas reações, pelas forças que são geradas e tudo mais, Deus também é visto, por nós principalmente, como um regente de valores, um regente de universo moral. Se nós não temos a existência de um princípio espiritual, que diferença faz? Caridade, generosidade, egoísmo, tolerância? Valores simplesmente sem sentido, já que nós não temos princípios, indivíduos que se desenvolvem a partir desses princípios. Então esse é o ponto fundamental que Kardec apresenta para nós. O Décio colocou, grande abraço, Décio. Cérebro e espírito. Nós sabemos que o sentir, o querer e o conhecimento é do espírito. Queria assistir uma palestra, né? Liguei a TV, iniciei logo e dormi, né? Porque nada lembro dela, né? Se o espírito não precisa dormir, e era um desejo... por que o espírito precisa dormir se era um desejo ardente do espírito? Né? Pois é, Décio, a gente tem a ideia do cérebro e do espírito. É a questão da mente e do cérebro. Existe essa grande diferença, aquilo que é material e aquilo que é abstrato. Mas, para aqueles que precisam de elementos concretos, não vai encontrar a mente. Vai achar que o pensamento acontece como resultado do cérebro. A inteligência também, o talento também. Tanto que procuraram, na época em que Einstein veio a desencarnar, lá em meados do século XX, ele doou seu corpo para a ciência e seu cérebro então foi fatiado. E eles procuravam entender então o porquê da genialidade. E procuravam então a genialidade na matéria. Pegam hoje pessoas que apresentam um super talento, crianças superdotadas, com dons artísticos, dons intelectuais e tudo mais, e aí a primeira coisa que eles fazem é submetê-lo a exames. Exames clínicos, exames laboratoriais. Então fazem tomografias, fazem eletroencefalograma, fazem exame de sangue, fazem mapeamento cerebral para descobrir exatamente por que ele é tão inteligente. E para nós que somos espíritas, que estudamos a existência do espírito, vemos que a inteligência é um atributo do espírito, não é um atributo do cérebro. Mas é claro, temos um detalhe fundamental, e é nisso que a ciência também se confunde, quando os espíritos disseram para nós, lá no Livro dos Espíritos, que a matéria influencia o espírito. Tanto que falou sobre as limitações que o indivíduo apresenta por restrições físicas. Então, se o indivíduo não enxerga, é porque os seus olhos não funcionam. Se o indivíduo não apresenta um determinado grau intelectual por uma questão de lesão cerebral, é o cérebro que não funciona direito. Então eles começam a atribuir as virtudes ou as imperfeições de um indivíduo por aquilo que o seu corpo apresenta. Mas os espíritos dizem para nós que o corpo, sim, ele restringe ou permite a livre manifestação do espírito, mas é o espírito que traz todo esse atributo. Então, como a ciência consegue detectar, o indivíduo é psicopata. Tivemos um estudo há poucos anos de um americano, né, que era neurocientista, e ele estudava exatamente qual a origem da psicopatologia. Por que o indivíduo era serial killer? Por que também a mesma coisa, Mia, bem lembrado, né? Dr. Mengele, né, que era um dos das principais personagens, né, das pesquisas nazistas na época, também procurava mudar, encontrar características, só que utilizando aqueles métodos cruéis, né, para tentar também encontrar essa origem também do espírito, mas também a encontrar ali a raça pura, a pureza da raça. Então esse cientista americano, que procurava então a origem desses psicopatas, ele então fez tomografias, fez isso, fez aquilo, fez investigações genéticas e um monte de
de exames e técnicas que ele utilizava para tentar encontrar exatamente por que as pessoas apresentavam essa doença. E ali então ele pesquisou, encontrou algumas características semelhantes que no final das contas ele se viu como um psicopata em potencial. Porque as mesmas características que ele encontrava naqueles indivíduos que se encontravam presos, porque ele fez essa experiência em presos, né? Pessoas que estavam ali no corredor da morte ou tinham pego prisão perpétua, né, por crimes que cometeram. E aí então ele teve, né, autorização para poder examinar essas pessoas. E aí então no fim das contas ele acabou encontrando elementos em que ele mesmo poderia ser um psicopata. Mas aí mais uma vez nós, estudando a doutrina, nós lembramos sempre que é o indivíduo que apresenta isso, o indivíduo como espírito, e não simplesmente o seu organismo. O organismo traz para ele, né? Mesma coisa, Bobodinho. Parece o alienista também, né? Então para quem quiser conhecer um pouco dessa parte dentro da literatura, o Alienista é um livro muito legal da nossa literatura. Então, começa a procurar tanto, no final das contas ele se vê como um daqueles indivíduos também. Então temos assim esse tipo de investigação. Então tanto as psicopatologias como também os grandes talentos, em todos, Machado de Assis, né? Em todas as áreas do conhecimento, são procuradas pela nossa ciência no organismo e não no indivíduo. Então nós vemos assim aquele... e a gente não pode culpar a ciência, é uma coisa que eu sempre passo para vocês. A gente não pode dizer que a ciência é a vilã. A ciência está trabalhando com aquilo que faz parte do seu acervo. E ela vai evoluindo gradativamente conforme esse acervo vai aumentando. Basta a gente lembrar que a nossa ciência do século XXI é uma ciência muito diferente do século XIX. É uma ciência muito diferente daquela do século XVI, do século XV. Porque era uma ciência embrionária, mas era uma ciência. E ela então vai evoluindo e vai aumentando o seu campo de investigação conforme os dados vão chegando. Então a gente pensa assim, mas a ciência ela é responsável por toda a descrença que existe no mundo. Não, a ciência está fazendo o papel dela. Nós não podemos pegar um cientista e começar a trabalhar em nome da fé. Ele tem que trabalhar com aquilo que é palpável. Se hoje ela não consegue alcançar esse conhecimento, faz parte de suas limitações. Mas ela está fazendo um papel extremamente sério, extremamente necessário para todos nós, para entender como as coisas funcionam, analisando esses elementos. Então vamos aguardar, né? A gente espera, né, com ansiedade o momento em que a ciência vai encontrar o elo que faz essa conexão do mundo espiritual com o mundo físico. Para nós que temos essa proximidade com as pesquisas da doutrina, temos ali o Dr. Sérgio Felipe que procura a glândula pineal. Temos o Dr. Alexandre Moreira Almeida, né, com suas equipes, respectivas equipes, fazendo pesquisas para tentar encontrar realmente elementos que tragam o espírito para o campo da ciência. E não que mantenha ainda essa separação. A ciência não é inimiga da espiritualidade. Muitas vezes a ciência faz um combate das religiões. Como eu falei para vocês, dentro daquela caixa fechada, temos ali vários grupos, segmentos da sociedade se debatendo para tentar entender o que existe fora, já que eles não podem encontrar. O Zé colocou, na ciência não se preocupa com a verdade final. Está tentando até, de repente até tenta chegar nela, né? Para saber a origem de tudo, como o universo começou, por exemplo, é o grande enigma para nós. Como o universo começou e como a vida começou. São as duas grandes perguntas que movem a ciência. E depois, a terceira, quem sabe vão perguntar, a vida começou de tal forma, o universo começou de tal forma, mas existe algo que regeu o começo de tudo? Ou existe algo que rege a existência de tudo? Essa terceira pergunta a ciência ainda não se preocupa em questionar a existência de Deus. Ou melhor, de buscar respostas para essa realidade da existência de Deus. Mas ele procura primeiro a origem de tudo e a origem da vida. Eu acho que esses são os dois polos que movem a ciência em suas investigações. A Mia colocou, né, o gozado, né, o limitado julgando o ilimitado. Faz parte, né? Mas mesma coisa assim, né, estão ali tentando encontrar
a eterna e contínua busca do ser humano por respostas para si mesmo. O Barbudinho colocou, né, tentando entender, né? Acho que foi Carl Sagan que disse que nós somos o universo tentando entender a si mesmo, né? Pois é, exatamente, também ali uma frase muito sábia também. Muito bem, vamos em frente. Tá. Número 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para lançá-los no nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, recriando-se na contemplação dessa sucessão infinita de seres que nascem sem que o tenham pedido, pensam por um instante para conhecerem apenas a dor e se extinguem para sempre após uma efêmera existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. O materialismo é, assim, coerente consigo mesmo, embora não seja com razão. Então aqui a gente falava sobre a questão do espiritualismo, que é exatamente a busca do entendimento dessa causa espiritual, e temos o materialismo, procurando a causa de tudo na própria matéria, procurando a causa de tudo em si mesma. Então são dois pontos importantes para nós. Naquele artigo que eu passei para vocês, o Neil Tyson, ele traz exatamente isso. A questão assim de se existe um Deus para tudo isso, por que é um Deus tão personalista, né, que escolhe, que promove sofrimento, destruição, vida, morte e tudo mais? Então ele prefere falar assim, bom, para existir um Deus desse, é preferível não aceitar a existência de Deus, já que existe tanta incoerência a partir dessa visão. Então, vemos apenas a ciência, a matéria, gerando tudo e gerenciando tudo também. Então o indivíduo que nasce numa condição de felicidade, ou numa condição de conforto, ou numa condição de sofrimento, é simplesmente resultado do acaso. É aquela linha de raciocínio. Se você tem uma linhagem de uma família que é bem estruturada, uma família abastada, é natural que você nasça com essa felicidade. Porque você simplesmente nasceu naquele meio. Mas você nasceu naquele meio por azar, por sorte. Porque você poderia nascer com azar numa família que vive num ambiente com dificuldades, com restrições, com dor, com sofrimento. Então a gente vê assim que o acaso vai julgando. Então, na verdade, para compreender, para analisar a existência de um Deus que faça esse julgamento tão personalista, é preferível que você acredite no acaso. Então, mais uma vez, aquela indicação. Leiam aquele artigo, aquela entrevista, que ele é muito proveitosa para todos nós. Principalmente nesse capítulo que a gente está analisando agora. Porque Kardec coloca, para você compreender a existência de Deus, primeiro a gente precisa compreender a existência do Espírito. Entendendo o Espírito, a gente vai entender o porquê da existência de Deus. Porque sem o Espírito, por que você vai pensar em Deus? Já que só vai gerenciar a matéria. E continua. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Ela existe dentro dele sob forma de intuição e aspiração. O homem compreende que somente nisso está a compensação das misérias da vida. Essa é a razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas, e mais deístas que ateus. Aqui a gente entra numa outra matéria que eu também publiquei lá na nossa fanpage do espiritismo.net. Mais uma vez, para quem quiser depois lá, foi facebook.com/espiritismo.net. Eu publiquei um artigo de um escritor americano, não me lembro qual era a profissão dele, se ele era médico, se ele era algum pesquisador, não me recordo, mas ele falava, ele levantava essa questão, que as pessoas, que Kardec coloca aqui que a ideia da perpetuidade do ser, né? Eu vou procurar depois, eu posto para vocês, faz tempo que eu publiquei isso lá, mas está lá, se vocês entrarem lá e forem procurando, vocês vão encontrar.
Nessa entrevista, então, ele falava o seguinte, que, diferente do que Kardec coloca, a ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Ela existe dentro dele sob forma de intuição e aspiração. Nessa entrevista, esse cientista ele fala o seguinte, que na verdade a ideia da crença que nós temos hoje na existência de algo além da matéria é resultado da educação que nós recebemos. Desde o início nós ouvimos falar sobre o Papai do Céu, ouvimos falar sobre a questão da existência do céu, a questão da educação religiosa que as crianças são conduzidas. Então ele colocou o seguinte, que se por acaso você não recebesse essa educação, você não teria por que acreditar em alguma coisa além da matéria. É uma questão de teoria. Ele também não é um vilão contra as religiões. Ele simplesmente analisa friamente os dados que ele tem em mãos. Então ele chegou à conclusão que os homens acreditam em algo além da matéria porque aprenderam a acreditar assim. Foram levados a acreditar assim. É a mesma coisa. Por que uma criança tem medo de fantasmas? Porque alguém disse para ela que os fantasmas existem. Não é isso? Uma criança que, por exemplo, anda no meio de uma floresta sozinha, vamos supor que ela nasceu numa tribo completamente isolada e ela então anda numa floresta escura. Certamente ela tem medo, mas ela tem medo do quê? Das ameaças concretas que aquela floresta pode apresentar. Ou seja, animais que podem atacá-la, um perigo que ela corra contra a sua própria vida, mas ela não vai ter medo de um fantasma, ela não vai ter medo de um bicho-papão, não vai ter medo de um lobisomem que vai aparecer no meio da floresta para ela se ela nunca ouviu falar. Percebem que esse raciocínio ele é muito lógico. Da mesma forma que uma criança não sentirá medo de fantasmas se ela nunca ouviu falar de fantasmas, ela também não vai acreditar em Deus, ou em demônios, ou em anjos, se ela nunca ouviu falar. Essa é a teoria apresentada por esses cientistas, por esse cientista. Porém, aí vem a questão da observação, inclusive da própria antropologia, que é uma ciência que estuda a natureza do ser humano, o seu comportamento, suas tradições, mostra que nós temos grupos diferentes em várias partes do mundo, durante toda a história, que sempre acreditaram em uma força superior. E a pergunta é, de onde veio essa crença se essas tribos nunca se encontraram? É essa argumentação que Kardec apresenta para nós, como tantos outros pesquisadores, mostrando que essa é uma busca inata que o ser humano tem. Se você pega uma tribo de aborígenes, lá da Austrália, se você pega uma tribo africana, lá na África, se você pega uma tribo indígena na Amazônia, esses três grupos trazem suas crenças. Tem ali os seus representantes religiosos, pajés, sacerdotes, que fazem essa conexão da matéria, do mundo material, com o mundo espiritual, de uma forma intuitiva. Hoje não, porque hoje nós temos missões religiosas que se espalham pelo mundo afora, pregando, as suas crenças, promovendo suas conversões e tudo mais. Mas os indícios das pesquisas que foram apresentadas mostram isso, que de uma forma inata, ou seja, é algo que já existia dentro do indivíduo, ele buscava essa conexão com algo superior. E não era simplesmente um resultado de uma infância, de um primitivismo. Ele buscava isso. E aí, então, por que tribos acreditavam em espíritos do mal e espíritos do bem? Aí nós começamos a falar de uma relação real que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, principalmente pela sensibilidade mediúnica. O indivíduo tem medo de um espírito mal porque ele sente esse espírito mal. E, na verdade, esse espírito mal existe interagindo com o mundo físico. Que hoje nós vemos isso com tanta facilidade através dos estudos que a doutrina espírita nos proporciona. Então você não tem um medo de fantasma porque o fantasma é uma história que te contaram de alguma coisa que vai te fazer mal. Nós simplesmente acreditamos na existência do espírito, que ele se reveste na figura de um fantasma. Mas é um espírito verdadeiro, um espírito real. Então, vemos assim que esses dois grupos, aqueles que analisam friamente o comportamento do indivíduo a partir da educação que ele recebe, e aquele outro grupo que analisa os elementos inatos que compõem o seu psiquismo, que o leva a acreditar, então,
nesses objetos de fé, objetos de crença. Então, por isso, quando Kardec coloca para nós aqui que essa ideia é inata, foi exatamente observando esse comportamento dos indivíduos. E hoje é muito fácil nós lembrarmos. Nós analisamos, por exemplo, grupos que na época, né, aqui, por exemplo, nas Américas, quando os europeus chegaram aqui, eles chegaram aqui encontrando já aqueles grupos primitivos já com seus cultos, com suas crenças. E a prova disso é a diferença que existia na crença dos europeus, influenciados pelo cristianismo, e aqui por religiões voltadas para a natureza. Na África foi a mesma coisa, em outros grupos, no Oriente foi a mesma coisa. Cada um com sua crença, cada um cultuando o mundo espiritual de acordo com suas tradições. A Angelina colocou nosso sobrinho de 7 anos, a mãe falando para a irmã de 2 anos sobre Papai do Céu. Ele olhou para a mãe e disse: você não está ensinando a verdade. E Deus não é Papai do Céu. Precisa ver exatamente por quê, né? O que o leva a ter essa visão, porque muitas vezes ele não coloca como Papai do Céu, ele coloca Deus como sendo algo que talvez ele ainda não compreenda, ou aqueles que disseram para ele não explicaram da forma correta. Então, esse pesquisador, como eu falei para vocês, ele já colocava: uma criança nasce, um indivíduo nasce sem acreditar em nada. E ele passa a acreditar a partir da influência que ele recebe. Essa é a teoria que ele apresenta. Que pela observação, que eu falei para vocês, da antropologia, nós vemos que isso não é um fato. A educação, sem dúvida nenhuma, a influência sobre o indivíduo molda suas opiniões, suas ideias. Mas quem foi o primeiro indivíduo que passou a acreditar nisso? Ele simplesmente criou essa história? E de repente nós começamos a espalhar pelo mundo, pelo planeta todo. Todos os grupos criaram suas histórias? Ainda que criassem essas histórias, o que o levaram a criá-las? Que necessidade é essa que o indivíduo tem de buscar algo superior que ele não consegue compreender? E ali no livro dos Espíritos, então, nós temos, né, as leis naturais que se encontram inscritas na consciência do homem, até mesmo a consciência de uma força superior. Faz parte de sua natureza buscar o Criador. E aí então cada grupo busca, constrói as suas próprias histórias, o seu próprio caminho para poder buscar satisfazer essa sua resposta. E é isso que move a todos nós. E continuando. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, a ideia intuitiva e a força do raciocínio, o Espiritismo acrescenta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência e da sua imortalidade e da sua individualidade. Ele torna preciso e definido o que essa ideia tinha de vago e de abstrato. Ele nos mostra o ser inteligente atuando fora da matéria, seja depois, seja durante a vida do corpo. E aqui então Kardec coloca, né, a essa força intuitiva e a força do raciocínio, né, imaginando que se o indivíduo pensa, se o indivíduo sente, é porque existe algo além da matéria. O raciocínio nos leva a isso. O Espiritismo acrescenta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual. Então ele começa a falar aqui que a doutrina espírita, como uma ciência de observação, não é uma ciência clássica que depende de resultados, de experiências e cálculos, mas é uma ciência de observação, que utiliza uma metodologia para avaliar essa observação, traz para nós, então, pelos fenômenos mediúnicos, a existência de uma força extracorpórea. E não apenas de uma força, mas de uma inteligência. Porque a força provoca o fenômeno, a inteligência traz um resultado racional. Então a doutrina nos permite isso. Então nós perguntamos assim, mas se a ciência, se o Espiritismo utiliza uma ciência de observação para trazer esses resultados, por que a ciência clássica não se preocupa com isso? É exatamente por causa daquela pequena rivalidade de ideias que existiu durante muito tempo e que existe ainda, lamentavelmente, a respeito dos dogmas e a respeito dos dogmas de modo geral, porque a ciência também tem seus dogmas. O dogma é uma verdade incontestável.
As religiões apresentam seus dogmas. A existência de Deus é um dogma. A ciência tem seus dogmas. Somente através dos fatos você pode provar alguma coisa. E é claro que nós temos ali vários e vários pensamentos, ideias, que são para nós frases interessantes, né, como aquela velha frase do próprio Albert Einstein, que ele dizia assim para nós que a ciência sem a fé é cega e a fé sem a ciência é manca. Então essa frase para nós é muito interessante, mostra uma interdependência entre os dois. Só que na verdade ambos seguem por caminhos diferentes. A ciência busca resultados materiais e a fé simplesmente se satisfaz com suas crenças. Qual frase refere? Que eu falei tanto aqui agora nesses últimos segundos que eu não sei onde exatamente qual frase que você colocou. Então nós temos assim exatamente essa, né, deixa eu ver aqui, assim, né, que a força provoca um fenômeno. Isso não é uma frase, isso foi um raciocínio que eu trouxe para vocês agora, porque a força provoca um fenômeno e a inteligência traz para nós um resultado. Né? Ou seja, que resultado é esse? Um resultado racional. Porque a inteligência, ela te manda uma mensagem através do fenômeno. O fenômeno por si só, ele simplesmente provoca algo que não é compreendido naquele momento. Então, quando Kardec falou sobre o sino, ele dizia o seguinte: o vento sopra o sino. Muito bem, o vento é uma força que fez o sino se mover. Mas se por acaso fosse uma inteligência, esse sino bateria uma vez, depois duas vezes, depois 3 vezes, 4 vezes. Mas que sequência interessante é essa? Uma força simplesmente não seria capaz de provocar esse resultado. A inteligência sim. Então foi a partir desse raciocínio que Kardec então chegou à conclusão da existência do mundo espiritual, na época das famosas mesas girantes. Muitos de vocês que se aproximaram do espiritismo recentemente não tiveram contato com a história da doutrina espírita. Não daria ritmo, nem não daria também uma mensagem. Né? Por isso que nós temos os fenômenos físicos e os fenômenos intelectuais, como Kardec denomina os diversos tipos de fenômenos mediúnicos. Então, assim, é muito comum, como eu falei para vocês, muitos de nós nos aproximamos da doutrina espírita por uma razão. Né? Então, essa razão, muitas vezes, ela vem motivada pela dor. Então você passa por uma experiência difícil, uma experiência problemática, e você busca, então, uma resposta, uma consolação, seja através da perda de um ente querido, seja através de uma dificuldade que você passe na sua saúde, uma dificuldade emocional, financeira, familiar, seja ela como for. Então as pessoas se aproximam das religiões, de um modo geral, por uma necessidade. Nós temos naturalmente aquelas que se aproximam por uma questão de tradição familiar, leva as crianças nas escolas de evangelização, escola dominical, batismos, pelos sacramentos como um todo, então elas vão se aproximando. Então elas frequentam as religiões, mas na verdade elas vão começando a se aproximar cada vez mais quando existe a necessidade de uma maior aproximação. Então às vezes a pessoa frequenta por uma questão de hábito, tradição, mas ela se espiritualiza cada vez mais conforme ela sente aquele chamado ou aquela necessidade, como nós dissemos. Então, assim, na doutrina espírita, muitas pessoas se aproximam por uma questão de necessidade. E quando elas se aproximam, elas vão direto ao ponto. Eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Então elas vão objetivamente naqueles pontos e acabam não tendo uma base de entendimento de como as coisas aconteceram para chegar naquele ponto, para aquela crença ser o que ela é. Muitas vezes nós temos assim que, vamos colocar dentro da religião católica ou de uma religião evangélica, né, eu posso falar para vocês porque eu fiz parte das duas. E aí então, você começa a receber um sacramento, você é o batizado, você faz ali a sua comunhão, você faz a sua profissão de fé, você recebe os seus sacramentos, e muitas vezes ninguém se pergunta, mas por que você tem que ser batizado? Qual o significado real daquele sacramento? Muitos que se aproximam e se convertem recentemente aceitam aquilo como parte da crença que você abraçou, sem compreendê-la.
Na doutrina, muitas vezes é assim. Ah, você acredita em cura espiritual? Acredito. Tá, mas o que é exatamente a cura espiritual? Como é que você pode ter certeza que ela funciona? De onde veio a crença real da existência do espírito? A doutrina fala de reencarnação, mas de onde vem a nossa convicção sobre a reencarnação? Então isso falta muito para nós dessa parte de fundamentação teórica. E daí a necessidade do estudo em todas as religiões. Não é simplesmente seguir uma religião, mas é entendê-la. Tanto que é assim que muitas vezes, depois que você entende a origem das religiões, muitas pessoas acabam perdendo perdendo a crença naquilo que até então acreditavam. Porque a pessoa precisa, muitas vezes, de uma resposta racional. Então, no caso da doutrina, a gente tem assim, as mesas girantes fazem parte da história. Então nós temos ali as irmãs Fox, que também é importante para entendermos os grandes fenômenos que foram registrados, grandes nomes da mediunidade, os fenômenos que foram observados. Então, ao estudarmos esses livros da codificação, Kardec teve essa grande preocupação de explicar a origem de tudo. Nós temos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e também lá na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos ali dois capítulos importantes que mostram para nós o porquê das coisas serem o que são. Então a gente não acredita na existência do espírito porque a gente acha legal. Porque isso para nós se torna muito, muito conveniente. Eu acreditar em alguma coisa que me conforte. Na verdade, eu acredito porque aqueles fenômenos do passado, como os fenômenos do presente, me levaram a essa conclusão. Eu posso até não gostar. Posso até dizer que eu tenho medo, que não me interessa, mas eu não posso negar depois de perceber os fatos. Esse é o grande ponto fundamental. Quando você morrer, você não vai desaparecer. Porque aqueles que já morreram vieram mostrar que ainda estão vivos. E fazendo-se um estudo sério sobre a questão das comunicações mediúnicas, da existência do mundo espiritual, será inevitável chegarmos a essa conclusão. Então é importante a gente sempre pensar nessa ideia que é fundamental para nós. Sempre temos essa base para entendermos a origem da doutrina. Por que ela é o que ela é? Ela não foi criada por alguém que apareceu e falou assim: estou a fim de criar uma religião para que as pessoas acreditem no mundo dos espíritos. A doutrina espírita é uma religião, uma fé, na verdade. Até mesmo essa questão de doutrina espírita ser religião ou não, a gente vai conversar sobre isso numa outra oportunidade. Porque Kardec diz que, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. No sentido dogmático, não. Então, temos também essa questão. Então, sendo a gente vai colocar a doutrina espírita, para ficar uma linguagem mais compreensível para nós, uma filosofia espiritualista. Porque se a gente foge desse grupo de religiões tradicionais. Então, essa filosofia espiritualista, ela nasceu na contramão de todas as demais. Então o indivíduo começou a alimentar a sua fé, e a partir da fé ele criou uma forma de sustentá-la. Então vieram as práticas religiosas, vieram os sacramentos, vieram os templos, vieram os sacerdotes, vieram os livros sagrados. A doutrina espírita começou completamente diferente. Era um indivíduo que não tinha nada a ver com nada, começou a perceber coisas estranhas acontecendo, foi analisar essas coisas estranhas e chegou à conclusão de que existia algo que não era percebido. Essas coisas não percebidas começaram a se tornar cada vez mais claras pelas pesquisas, e aí então se formou um corpo doutrinário. Olha a diferença. Daí então a grande importância de nós entendermos que Kardec, como muitos dizem, inclusive dentro da própria doutrina espírita, ele não foi o fundador do espiritismo. Fundadores foram aqueles, até mesmo Jesus é visto como fundador do cristianismo, mas ele não veio com essa intenção. Ele não veio criar uma religião, ele veio educar espiritualmente as pessoas, né? Então nós temos ali nomes como o budismo, de Buda, cristianismo de Cristo, maometismo, como muitos chamam a religião islâmica, né, como
uma religião fundada por Maomé, e muitos dizem kardecismo como sendo uma religião fundada por Allan Kardec. Kardec é fundador do Espiritismo, ele não foi fundador. Quem foram fundadores foram da Igreja Universal do Reino de Deus, foi da Igreja Amor em Cristo, esses foram fundadores. Eu fundei essa igreja e você frequenta a minha igreja. A doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, pertence aos espíritos. E é uma doutrina ensinada por eles, são ensinamentos trazidos por eles. E Kardec teve o trabalho de organizar e desenvolver esses ensinamentos para que eles pudessem ser compreendidos. Então é fundamental para que nós entendamos a origem da doutrina espírita para sabermos exatamente a sua consistência. Entendemos os seus caracteres, os seus fundamentos, e não simplesmente uma questão de fé. Muito bem, então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, né? Senão a gente vai ficar aqui durante bastante tempo tratando desses assuntos. Nós paramos então no item número 5, que vai ser o próximo a ser estudado, e a pergunta que Kardec coloca já é provocativa. O princípio espiritual e o princípio vital são uma coisa só e a mesma coisa? São uma só e a mesma coisa? Então vamos estudar sobre o princípio espiritual e princípio vital no nosso próximo encontro. E já trouxemos aqui então esses temas para as nossas reflexões. Como eu falei para vocês, deem uma chegadinha, lição de casa, hein? Deem uma chegadinha lá no na nossa fanpage no Facebook, ou então no nosso grupo da Jesus e a Doutrina dos Espíritos, da JDE, que eu postei esse artigo do Neil Tyson, falando sobre o fato dele não acreditar em Deus e o porquê. A gente vai analisar, na verdade, os argumentos dele não acreditar em Deus. A gente vai ver como são argumentos frágeis e pequenos, né? Nós estamos estudando o livro A Gênese, está aqui em cima no banner. Gênese, capítulo 10, capítulo 11, na verdade, Gênese espiritual. Vou corrigir depois ali que eu pus errado. E também depois aquele artigo que eu vou procurar para vocês agora, que fala sobre a questão da educação religiosa das pessoas. O indivíduo passa a acreditar em Deus a partir da educação que ele tem. Eu vou procurar esses dois artigos e depois publico para vocês lá no nosso grupo no Facebook. Tá legal? Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, né? O nosso estudo de hoje desse livro A Gênese, que agora sim a gente entrou naquela parte legal da doutrina espírita, né, da Gênese, que é estudar exatamente as questões espirituais, né? Aqueles 4